Hoje é domingo, dia 27 de dezembro de 2020 e você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O tema que estudaremos hoje na nossa lição da Escola Sabatina será Escutem, ó céus. Para podermos compreender um pouquinho daquilo que nós vamos estar estudando dentro da nossa lição da Escola Sabatina no dia de hoje, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1 do livro de Isaías. Tem muita informação aqui em um só versículo, mas o texto diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Nesse primeiro versículo nós encontramos aqui algumas informações importantes. Em primeiro lugar, de que, como já vimos ontem, a primeira frase do livro, visão de Isaías, é a frase que vai dar nome ao livro. Pelo menos dentro do hebraico, da Bíblia hebraica, o nome do livro é Visões de Isaías. Esse é o título que o próprio autor deu ao próprio livro. Mas ele vai se apresentar aqui como filho de Amós. Você não pode, de alguma maneira, associar esse nome com o nome do profeta, que foi até contemporâneo do próprio profeta Isaías, mas que esteve desempenhando o seu ministério lá no Reino do Norte. Esse Amós é um outro indivíduo. Apesar dele ser também da região sul, ele era um colhedor de sicômoros, um indivíduo que era da classe mais simples, era um pastor de ovelhas também, um agricultor provavelmente, que foi desempenhar o seu ministério lá no Reino do Norte. Ele era do sul, mas foi desempenhar o seu ministério no Reino do Norte. Não é desse indivíduo que estamos falando. Esse Amós, alguns comentaristas bíblicos chegam a dizer que provavelmente fosse irmão do rei Uzias, o que coloca Isaías numa posição muito interessante. Isaías seria provavelmente sobrinho do próprio rei. Ele era, nessa perspectiva da nobreza, da própria família real, alguém que tinha realmente uma preparação acadêmica fora daquilo que era o normal dentro do próprio país. Isso explica, como mencionamos ontem, o próprio estilo mais rebuscado e ao mesmo tempo mais profundo utilizado por Isaías para poder escrever o seu livro. Outro detalhe importante que vai ser mencionado aqui é que essas visões foram dadas a respeito de Judá e Jerusalém. Essa mensagem que ele recebeu é uma mensagem que não foi direcionada para o Reino do Norte, foi para o Reino do Sul, para Judá e para Jerusalém. Ele também vai mencionar aqui os 4 reis que tiveram a possibilidade de poder receber essa mesma mensagem dele. O rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, todos eles reis de Judá. O Talmud babilônico vai nos dar uma informação importante a respeito de Isaías. Vai confirmar essa mesma ideia e ao mesmo tempo vai dizer que na época do rei Manassés, no início do reino de Manassés, Manassés foi um ímpio rei de Judá, Manassés teria colocado Isaías dentro de um tronco oco e mandou serrar o tronco ao meio. Isaías acabou sendo, portanto, martirizado na época do ímpio rei Manassés. Esse texto, portanto, vai, de alguma maneira, nos ajudar a entender esses cerca de 40 anos de ministério que o profeta Isaías acabou desempenhando no Reino do Sul, em Judá e em Jerusalém. Ele de uma família importante, provavelmente da própria família real, mas foi chamado como profeta. Isso aqui é algo realmente importante. A palavra profeta, um dos termos mais usados para a palavra profeta é a palavra nabi, que seria traduzido como boca de Deus. É a ideia de que a principal função do profeta era expressar aquilo que era a vontade de Deus para o seu povo. E levando-se em consideração que Isaías era da nobreza, com uma proximidade muito grande em termos de parentesco da própria família real, não deve ter sido fácil para ele para poder se levantar dentro da corte e chamar a atenção das pessoas. Ele era casado, possuía 2 filhos. Os filhos receberam nomes que lembravam daquilo que seria o próprio castigo que Deus enviaria para o seu povo. Desempenhou um ministério realmente muito bonito durante os reinados desses
4 reis, martirizado na época do ímpio rei Manassés. Mas há um texto que vai aparecer aqui hoje que nós temos que entendê-lo, ainda que é o início do versículo 2. Nós já lemos esse texto ontem, mas existe aqui uma fórmula que é utilizada para poder mencionar a quem estava sendo dirigida a mensagem do profeta Isaías. Ouçam, ó céus, escute, ó terra. Ele está usando aqui uma fórmula que era muito utilizada num contexto de aliança. Nós não temos a possibilidade de poder compreender a profundidade da mensagem de Isaías, a menos que nós voltemos para aquilo que foram as noções da aliança que foram dadas por Deus. Lá no livro, principalmente no livro de Deuteronômio, que é o resumo da aliança de Deus. Se a gente entender, por exemplo, que essa frase é uma frase que ela abre uma mensagem que Deus havia dado para Israel através de Moisés, ali no livro de Deuteronômio, isso nos ajuda a entender o contexto do que é que ele vai estar falando no decorrer do capítulo 1. Isso aqui é básico para podermos entender a mensagem que a gente vai estar analisando durante toda essa semana. Deuteronômio capítulo 4, verso 26, vai nos ajudar a compreender um pouquinho qual é o contexto disso. Se você der uma olhada e quiser acompanhar, eu estou usando para o nosso estudo desse trimestre a nova versão internacional, ok? O versículo 26 desse mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 4, vai dizer assim: invoco hoje os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito tempo ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês no meio da nação, das nações às quais o Senhor os levará. O versículo 29. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Quando vocês estiverem sofrendo todas essas coisas, tiverem aprendido, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não nos abandona, nem nos destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Esse texto é básico para a gente poder compreender o contexto no qual a mensagem de Isaías vai aparecer. Antes que Isaías mencione ou denuncie os pecados da nação, antes que Isaías mencione que as pessoas estão quebrando a aliança com Deus, ele está trazendo a atenção só pela primeira frase, que ele toma os céus e a terra como testemunhas do que ele vai falar. Ele está chamando a atenção para aquilo que Deuteronômio mencionava. Aí você vai dizer, pastor, mas como é que as pessoas iam se lembrar disso? Num contexto em que a maior parte das pessoas sabia de cor o livro de Deuteronômio, quando ele começa citando essa frase, eles teriam a sua mente voltada para o contexto desse versículo que nós lemos. O contexto é no contexto da aliança. Deus está dizendo, olha, eu sei que vocês vão acabar quebrando minha aliança assim que entrarem na terra da promessa. Mas saibam que eu vou espalhar vocês entre as nações. Eu vou levar vocês para o cativeiro. Lá vocês vão ter a possibilidade de sofrer na mão dos seus algozes. E quando aprenderem as lições e me chamarem e se voltarem para mim, então eu trarei vocês de volta, porque eu sou um Deus misericordioso. Porque eu tenho respeito pela aliança que hoje a gente está fazendo. No momento em que o Senhor Deus fez aliança com o seu povo, ele já previu que eles quebrariam a aliança, mas que eles aprenderiam lições preciosas através do castigo que Deus colocaria sobre eles, ou seja, que eles seriam levados para outras nações para poder, sofrendo dentro de um contexto de exílio, dentro de um contexto de escravidão, eles tivessem o desejo de voltar para Deus, e quando aprendessem essas lições, eles retornariam para a sua terra. Antes de poder mencionar, portanto, a mensagem do próprio livro, Isaías ele vai lembrar o contexto da aliança. O que ele está dizendo aqui, na verdade, tudo que eu vou dizer para vocês a partir de agora tem que ser entendido através da perspectiva da aliança. Deus já tinha dito que ele tomaria a terra e, ao mesmo tempo, os céus como suas testemunhas. De que, de alguma maneira, vocês acabariam se afastando da aliança, mas que Deus não quebraria a sua parte da aliança, de que ele trabalharia para poder trazê-los de volta para o contexto da aliança, para que aquilo que era a vontade dele pudesse acontecer.
E quando a gente entende, por exemplo, que o livro de Isaías é o livro que mais vai trazer profecias messiânicas, a grande promessa, a grande preocupação de Deus quando o povo de Deus se afastou do caminho do Senhor e começou a quebrar a própria aliança com o Senhor Deus, era no sentido de que se a aliança não fosse cumprida, o próprio Messias não teria como vir da nação de Israel se a nação de Israel tivesse, de alguma maneira, quebrado a aliança e fosse destruída por causa disso. Então Deus já previu, antes mesmo de fazer a aliança, que a aliança seria quebrada pelo seu povo, mas que através do cativeiro ele ajudaria essas pessoas a compreenderem o caminho de perigo que estavam seguindo, através do castigo, mas que ele os traria de volta e que a aliança permaneceria. Que Deus maravilhoso é esse! Que Deus tremendo é esse! No decorrer da semana nós vamos compreender que a situação de Israel não era uma situação boa. A situação do povo de Judá, do povo de Jerusalém, era uma situação realmente delicada. Eles realmente não se importavam com Deus o Senhor, eles estavam longe do caminho do Senhor. Mas ainda assim o Senhor Deus teve misericórdia para com eles. Antes de poder trazer os pecados à tona, antes de poder trazer os castigos à tona, o Senhor Deus ele traz a ideia da aliança que ele havia feito com o seu povo. Quando nós olhamos para isso e entendemos que o Senhor Deus é um Deus que não muda, é um Deus que tem um amor e uma misericórdia que são extremamente maiores do que a nossa capacidade de poder fazer o mal. Isso nos enche o coração de esperança, porque Deus não desiste dos seus filhos. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus para que Ele nos ajude a podermos valorizar essa misericórdia, esse amor, e ao mesmo tempo de vivermos em harmonia com aquilo que é a vontade dele para a nossa vida nesse tempo e nessa geração. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nela, através do Teu servo Isaías, o Senhor nos mostra que o Senhor valoriza a Sua aliança com o Seu povo. De que mesmo que nós acabemos falhando dentro do contexto da aliança, mesmo que nós acabemos por quebrar a nossa parte na aliança, o Senhor não muda, o Senhor é estável. Muito obrigado por isso, Pai. E ajuda-nos a podermos aprender as lições que precisamos e nos voltarmos para Ti antes que seja tarde demais. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?